Todos nós já sabemos que Putin só tem uma verdadeira tática quando se trata de enviar seus soldados para as posições ucranianas. Envie-os em ondas humanas e espere que a grande escala da vantagem de mão de obra da Rússia seja suficiente para desgastar a Ucrânia. É uma tática que funcionou um pouco em 2024, com a Rússia conseguindo alguns avanços na região de Donetsk, alvo de Putin. A Rússia afirma já ter anexado a região, quando na verdade só conseguiu conquistar cerca de 1,609 km² do território ucraniano no último ano. Ainda assim, pelo menos existem ganhos. O problema para Putin e a Rússia é que esses ganhos estão ocorrendo a um custo imenso para a mão de obra russa. O moedor de carne de Putin está pressionando seu próprio povo e os mercenários contratados. E a Rússia não pode sustentar esse volume de mortes por muito mais tempo. Isso é especialmente o caso agora que temos uma estatística chocante mostrando quantos russos morreram no campo de batalha ucraniano desde que Putin começou sua operação militar especial. Neste vídeo, mergulhamos nessa nova estatística, explicamos o que ela significa no contexto da taxa de baixas cada vez maior da Rússia, e exploramos alguns dos impactos que essa escala massiva de morte terá na Rússia agora e no futuro. Começamos com a estatística. 220 mil russos morreram na Ucrânia. De acordo com um relatório da Newsweek de 10 de janeiro, fontes estimam que o número real de mortes russas na Ucrânia é de 220 mil. Mortes não baixas, que incluem feridos e prisioneiros, que serão abordados em breve. Os números de mortes são exatamente o que parecem ser. A Rússia agora tem 220 mil soldados e mercenários a menos do que tinha no início da guerra de Putin. A Newsweek diz que a estatística é resultado de uma análise conduzida conjuntamente pela British Broadcasting Corporation Russian Service, Mediazona, que é um dos poucos veículos de mídia russos que não são estatais, e uma equipe de voluntários. Um grupo conseguiu obter os nomes de 88 mil soldados russos mortos na Ucrânia, extrapolando para uma estimativa de 220 mil, considerando que os 88 mil identificados representam apenas uma parte do total real. Como a British Broadcasting Corporation e a Mediazona chegaram a esses números? Duas organizações se juntaram para contabilizar as mortes russas confirmadas na Ucrânia usando diversas fontes abertas. Importante, estas fontes não incluíram as mortes ocorridas nas unidades da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk, facções que apoiam a Rússia dentro da Ucrânia. Unidades desses grupos servem no exército russo, então poderiam ser consideradas mortes russas, mas são principalmente preenchidas com ucranianos russos que desejam ver sua região entregue a Putin. Os dois grupos estão no leste da Ucrânia e não são reconhecidos internacionalmente como forças paramilitares. Por isso, a British Broadcasting Corporation e a Mediazona não os incluíram nos números coletados. Das 88 mil mortes russas confirmadas, a Mediazona diz que cerca de 6 mil eram membros das forças russas mais elitizadas. Isso inclui pilotos de aviação, fuzileiros navais, paraquedistas e um número pequeno de membros das forças especiais, Spetsnaz, Glavnoye, Razvedivatelnoye, Upravlenie. Os integrantes do último grupo forneceram inteligência militar estrangeira à Rússia, sugerindo que estavam na Ucrânia para espionar ou realizar pequenas operações. A British Broadcasting Corporation e a Mediazona detalharam esses 6 mil por suas funções. Há 267 pilotos militares, 5.800 membros do Glavnoye, Razvedivatelnoye, Upravlenie, 1.685 de seus marines e cerca de 4 mil de seus paraquedistas. Baixas pesadas, considerando que estas são as elites da Rússia. Segundo a Mediazona, 2024 foi o ano mais letal para os soldados russos na guerra da Ucrânia, possivelmente devido à pressão de Putin para conquistar o máximo da região de Donetsk, especialmente no segundo semestre. Lembre-se que essas 88 mil mortes são de fontes abertas e confirmadas. A Mediazona e a British Broadcasting Corporation estimam que ao menos o dobro desse número de russos morreu na guerra da Ucrânia sem registro oficial de seus óbitos. E piora para Putin. A notícia de 220 mil mortes russas surge após anúncios de que a Rússia tem uma taxa de baixas massiva na Ucrânia.
Somando ferimentos e capturas às 220 mil mortes, o total de baixas russas para a operação militar especial de Putin sobe para 804.930, de acordo com a conta do Twitter ou 10 da Defesa da Ucrânia em 10 de janeiro. No dia em que esses números foram divulgados, a Rússia também perdeu 1.830 soldados para a corajosa defesa ucraniana, indicando que o número de mortes russas dificilmente diminuirá em 2025. Se algo vai acelerar à medida que Putin pressiona para tomar mais de Donetsk antes das propostas de conversas de paz a serem mediadas pelo presidente Donald Trump. Segundo a mídia, 2024 foi o pior ano da Rússia na guerra, tanto em mortes em campo de batalha quanto em baixas gerais, de acordo com o Kyiv Independent. O comandante-em-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirma que a Rússia teve 427 mil mortes, ferimentos, capturas e soldados desaparecidos, com a taxa de perdas aumentando ao longo do ano devido ao foco renovado de Putin em Donetsk. A publicação também forneceu números interessantes para contexto. Em 19 de dezembro, a Rússia bateu seu recorde de baixas na Ucrânia, com 2.200 soldados mortos ou feridos. Como vimos pela conta Defesa da Ucrânia 10, ainda estão sendo perdidas quantidades na casa dos milhares atualmente, com a Rússia parecendo ter se acostumado com uma taxa diária de baixas entre 1.500 e 2.000. Esses números não são bons para um país que já luta para manter sua vantagem na mão de obra. Voltando às mortes, o Reino Unido teve 383.600 mortes militares durante os 6 anos em que lutou na Segunda Guerra Mundial. Se há 440 mil mortes militares na Ucrânia em 6 anos, mostrando que as táticas de Putin não evoluíram daquelas de 80 anos atrás, considerando a perda de 9.741 tanques, quase 22 mil sistemas de artilharia e mais de 20 mil veículos blindados pela Rússia até 10 de janeiro, o cenário fica evidente. A Rússia pode estar fazendo pequenos avanços na Ucrânia, mas está perdendo centenas de milhares de soldados e toneladas de seus equipamentos militares mais valiosos para fazê-lo. Putin está ativamente enfraquecendo a Rússia como potência militar global, apenas para continuar sua operação militar especial. E qual é a posição da Rússia diante desse cenário? Não muito, pelo que parece. Como de costume, o Kremlin se recusou a comentar para a Newsweek sobre as 220 mil mortes russas. Putin parece estar tentando esconder o número, algo típico do Kremlin. Ele não divulgou números de vítimas russas para não afetar a imagem de Putin como um homem forte na política russa. Como convencer seu povo de que construiu o exército mais forte do mundo, enquanto também informa que 220 mil compatriotas morreram em uma invasão planejada para durar apenas 5 dias? Você não faz isso se você é o Putin. A Rússia não comenta sobre o número de baixas, embora claramente prefira que o mundo acredite que é muito menor. Mas é rápido em apontar a sua versão da taxa de fatalidade da Ucrânia. Em 8 de dezembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou, sem precedentes, as taxas de mortes e baixas da Ucrânia. Zelensky diz que a Ucrânia tem 43 mil soldados mortos, cerca de 1/5 das mortes russas, de acordo com a British Broadcasting Corporation e os números do proprietário da mídia, e 370 mil feridos. O presidente da Ucrânia ressaltou que 50% dos ucranianos feridos retornaram à batalha, indicando que 185 mil ficaram incapacitados de continuar na guerra. A Rússia rapidamente divulgou seus próprios números. O Kremlin afirmou que 38 mil soldados ucranianos foram mortos ou feridos somente em Kursk, sugerindo que mais ucranianos morreram na guerra do que Zelensky está revelando. Várias fontes, incluindo a British Broadcasting Corporation, afirmam que esses números não podem ser verificados de nenhum dos lados. Os números mais confiáveis sobre as mortes russas confirmadas são os publicados pela British Broadcasting Corporation e Mediazona, que utilizam fontes abertas para a contagem. A perda de 220 mil soldados parece legítima, o que nos leva a uma pergunta óbvia. Isso acontece devido a uma combinação de inaptidão tática russa e estratégia militar ucraniana eficiente. De um lado, já tocamos no desejo de Putin de tomar Donetsk e no enorme impulso que seu exército fez durante grande parte de 2024 para arrebatar território nessa parte do leste da Ucrânia.
Esse impulso saiu caro à Rússia, porque Putin está usando uma abordagem de moedor de carne na guerra. Ao invés de usar sua vantagem de mão de obra para elaborar estratégias que permitam à Rússia destruir as fortificações ucranianas, Putin prefere enviar seus soldados para a morte em assaltos em massa. Mesmo esta estratégia não foi criação de Putin. De acordo com a política externa, o falecido líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi quem primeiro sugeriu usar soldados como bucha de canhão, enviando-os em ondas para absorver a munição ucraniana. A tática foi eficaz em Bakhmut, que a Rússia por fim capturou, mas também levou Prigozhin a se rebelar contra Putin e marchar em direção a Moscou. A marcha fracassou. Prigozhin morreu em um misterioso acidente aéreo, e Putin decidiu aplicar a tática bem-sucedida de Bakhmut em toda a Ucrânia. Ondas humanas em Donetsk. A política externa descreve essa estratégia como terrivelmente desperdiçadora e cruel, mas isso não muda sua eficácia. Como mencionado, a Rússia capturou cerca de 2.564 km² do território ucraniano, mas perdeu muitos soldados em troca. Os 220 mil mortos indicam que Putin está tão preso à abordagem da onda humana que parece não ver outra forma de vencer. A superioridade naval russa também não ocorreu como Putin gostaria. Ele teria esperado transformar o Mar Negro em uma zona proibida para a Ucrânia, permitindo que a Rússia transportasse tropas e equipamentos da Crimeia anexada para o sul ucraniano. Desde o início da guerra, a Rússia perdeu pelo menos 26 navios da frota do Mar Negro, cerca de 1/3 do total, devido a ataques de mísseis e drones ucranianos, forçando a frota a se retirar do conflito. Putin não pode repor os números, pois seus navios não conseguem passar pelos estreitos de Dardanelos e Bósforo devido à Turquia ter fechado as portas. Putin também fracassou em explorar a suposta superioridade aérea russa contra a Ucrânia. Nos primeiros meses de guerra, ele tentou usar os 4.292 aviões da Rússia para fazer bombardeios e estabelecer controle aéreo sobre partes da Ucrânia. O uso inteligente de drones pela Ucrânia e a incapacidade da Rússia de realizar operações combinadas entre suas forças aéreas e terrestres resultaram na derrubada de centenas de aeronaves russas. Putin optou pelo lançamento de bombas planadoras de bases aéreas russas atrás das linhas de frente. As bombas devastam as cidades ucranianas, mas podem se tornar menos eficazes agora que a Ucrânia pode usar os mísseis de longo alcance recebidos dos Estados Unidos da América e aliados para atacar as bases de lançamento dessas bombas. Isso fez a Rússia depender de assaltos em massa combinados com ataques esporádicos de drones e mísseis. A Ucrânia aproveitou este erro tático para acumular baixas russas no campo de batalha. Já vemos isso no impressionante uso de drones. Segundo a RAND, a Ucrânia inovou ao usar drones marítimos para afundar navios no Mar Negro. A Ucrânia também utiliza drones aéreos capazes de evadir os sistemas de defesa aérea para atacar o centro do setor de refino de petróleo russo. Através da luta com a Rússia, a Ucrânia dominou a arte da guerra irregular, criando maneiras cada vez mais criativas de danificar a infraestrutura de Putin e deixar os soldados russos mais vulneráveis a ataques. Com o apoio do Ocidente através de armas modernas, muitas vezes superiores às russas, embora em menor quantidade, a Ucrânia está bem posicionada para enfrentar as ondas de soldados que Putin continua enviando para suas posições. A vantagem numérica de Putin é tal que eventualmente suas forças esgotam os recursos da Ucrânia, mas a Ucrânia consegue maximizar o que tem, infligindo um enorme número de 220 mil russos mortos no campo de batalha. Os ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo têm grande impacto na alta taxa de mortalidade da Rússia. Não o subestime. Em 2024, a Ucrânia atacou diversas refinarias de petróleo russas, instalações que convertem petróleo bruto em combustíveis utilizáveis, como diesel e gasolina. A refinaria de petróleo de Tuapse foi alvo de um ataque ucraniano em janeiro de 2024, interrompendo suas operações de processamento devido a um incêndio. Isso cortou 240 mil barris diários de seu próprio petróleo. Fevereiro viu um ataque semelhante na refinaria Ilsk, custando à Rússia 132 mil barris por dia, com março trazendo ataques às refinarias de Norsey e Ryazan.
Em 2024, a Ucrânia manteve a estratégia, como demonstrado pelo ataque à refinaria Tanaco, na República Russa do Tataristão, e planeja continuar assim em 2025. Essa instalação pode refinar mais de 16 milhões de toneladas de petróleo anualmente. Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, alega que ela é crucial no fornecimento de combustível às tropas russas. A destruição de refinarias e depósitos de petróleo prejudica a capacidade da Rússia de conduzir uma guerra intensa, segundo Kovalenko. O que isso tem a ver com as 220 mil mortes na Rússia? Ataques a refinarias limitam a produção russa de diesel, gasolina e combustível de aviação. O efeito cascata é que menos combustível chega às linhas de frente da guerra, tornando muitos dos tanques e veículos blindados da Rússia inutilizáveis. Porém, Putin mantém a pressão intensa por Donetsk. Os assaltos em ondas humanas nos quais ele confia estão sendo cada vez mais realizados a pé, facilitando ainda mais para a Ucrânia derrubar os soldados russos e invasores. Menos proteção resulta em mais mortes no campo de batalha. Por isso é provável que o número de 220 mil que já temos aumente drasticamente se a guerra continuar ao longo de 2025. Assim, uma combinação da inépcia tática russa e a habilidade ucraniana de explorar as falhas russas resultou em mais de 220 mil mortes até o momento. Nossa próxima pergunta é simples: por que essa alta taxa de mortalidade importa para a Rússia? Afinal, pode-se argumentar que tudo está seguindo os planos mal elaborados de Putin. Seu exército está sofrendo baixas significativas, com centenas de milhares de soldados mortos ou feridos. Porém, está ganhando território em Donetsk e dando mais poder a Putin caso Trump pressione por negociações de paz. Por que Putin mudaria uma fórmula que funciona? A percepção é um dos problemas que a Rússia enfrenta agora, devido a essas 220 mil mortes. Antes da operação militar de Putin, a Rússia era considerada uma das nações militares mais poderosas do mundo. Ainda mantém uma posição forte nesse aspecto, mas a percepção da letalidade da Rússia foi abalada por suas perdas massivas e aparente inépcia na Ucrânia. O temor que Moscou causava antigamente parece estar diminuindo. Vemos isso na transgressão de tantas das linhas vermelhas que Putin estabeleceu antes e durante sua invasão. Ele ameaçou o Ocidente caso Suécia e Finlândia se juntassem à OTAN. Ambos se juntaram mesmo assim. Ele afirmou que permitir que a Ucrânia use mísseis ocidentais de longo alcance contra alvos russos forçaria uma resposta de Moscou. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido autorizaram o uso de seus mísseis, e a Rússia não parece que irá retaliar. A Rússia ainda é um inimigo perigoso, mas a Ucrânia, ao infligir tantas mortes ao seu exército, enfraqueceu a percepção do Ocidente sobre a habilidade militar russa, mesmo que o país ainda tenha vasta mão de obra e muito equipamento por enquanto. Outro problema das 220 mil mortes é que a Rússia tem dificuldade para preencher as vagas de trabalho geradas. Soluções estão surgindo no momento. Mais de 12 mil soldados norte-coreanos estão lutando pela Rússia em Kursk devido a um tratado de defesa coletiva assinado por Putin e Kim Jong-un no verão de 2024. A Rússia também recrutou milhares de mercenários para lutar por pagamento durante a guerra, incluindo centenas de combatentes iemenitas, que não são cidadãos russos. Porém, no recrutamento interno, Moscou está hesitante. Como a conversa aponta, a Rússia lutou para encontrar pessoas para se alistarem em seu exército, mesmo em tempos de paz. O serviço militar era percebido como uma armadilha para os pobres e desfavorecidos, com as constantes mortes na Ucrânia reforçando essa ideia. Poucos russos estão dispostos a se alistar voluntariamente para a guerra de Putin, e ele quer evitar uma segunda rodada de recrutamento devido ao sentimento público negativo que isso geraria. Ele também precisa de mais pessoas para repor os 220 mil soldados mortos. Isso torna Putin dependente de fontes externas para seus soldados, enfraquecendo ainda mais o exército russo. No momento, ele mantém a vantagem de pessoal da Rússia, mas faz isso usando recrutas inexperientes, mercenários que não compreendem o funcionamento da máquina de guerra russa, e até soldados norte-coreanos que não falam russo e têm entendimento mínimo da guerra moderna. Em contraste, muitos dos 220 mil mortos, e provavelmente um grande número de baixas russas, teriam sido soldados bem mais experientes. A alta rotatividade prejudica a capacidade da Rússia de coordenar ataques, o que pode explicar por que Putin e seus comandantes dependem tanto de ondas humanas.
Não pode confiar na maioria de seus soldados para servir como algo além de carne para canhão. A perda de 220 mil soldados criará problemas para a Rússia, não só durante a guerra, mas também no futuro, que parece sombrio para o povo de Putin. A Rússia enfrenta problemas combinados de baixa natalidade, descrita pelo Kremlin como catastrófica para o futuro do país, além de altas taxas de mortalidade e baixa expectativa de vida entre os homens. De acordo com o demógrafo russo independente Alexei Raksha, a guerra na Ucrânia agravou o problema populacional que existe desde a década de 70. Ele indica que há 1.840.000.000 e 1.850.000.000, um aumento de 80 mil, comparado a 2023. Porém, segundo ele, a guerra não é o principal motivo do aumento de cerca de 5% no número de mortes em 2024. Presumo que provavelmente também seja consequência do alcoolismo. Henry Vente, cadeira de Economia Política no Instituto de Empreendimento Americano, Nicholas Eberstadt, complementa este ponto. Ele afirma que a expectativa de vida para jovens russos é equivalente à de um país de quarto mundo. Antes da pandemia, a expectativa de vida aos 15 anos para um homem russo era semelhante à de um haitiano da mesma idade. Os homens russos têm recorrido cada vez mais ao álcool para lidar com as políticas de Putin. Isso, combinado com a guerra na Ucrânia, resulta em menos homens e taxas de natalidade ainda mais baixas no futuro. A Rússia não pode sustentar este volume de perdas por muito mais tempo, pois já enfrenta uma bomba demográfica. Perder 220 mil soldados, predominantemente homens, na Ucrânia traz más notícias para o futuro do país, tanto em termos populacionais quanto em sua capacidade de se recuperar dos choques econômicos criados pela guerra de Putin. Portanto, perder 220 mil soldados na Ucrânia é devastador para a Rússia militarmente. Isso agrava um problema populacional existente que pode arruinar a Rússia no futuro. Não posso opinar sobre o número de baixas russas na Ucrânia, pois não tenho informações oficiais confirmadas. Agradeço por assistir ao vídeo. Confira Putin terminado à medida que as perdas russas na Ucrânia disparam ou clique neste outro vídeo.